E aí, fiéis, sejam muito bem-vindos ao Vê Se Não Vacila. Você está no primeiro e único canal do Brasil que te ajuda a ser, se manter ou voltar a ser fiel ao seu relacionamento. Meu nome é Flávio Rosa, especialista em fidelidade. Tema de hoje: o que as amantes têm que as esposas não têm? Geralmente é essa pergunta que a mulher traída se faz para tentar entender a loucura do adultério que passa pela cabeça do seu marido. Muitas vezes ela trai para si a culpa, isso está totalmente errado, tá? Atrai para si os questionamentos que deveriam ser do marido, para sair dessa, para não entrar nessa fria e tudo mais, beleza? Se você está passando por isso, eu posso te ajudar, tanto se você é um infiel que quer parar, ou uma mulher que foi traída e quer entender, quer superar isso tudo, eu tenho um sistema de aconselhamento, um atendimento avulso, que pode te ajudar nesse momento aí de crise extrema que eu sei que você está passando, já passei por isso e eu posso te ajudar, beleza? Se quiser meu aconselhamento, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado vai ter um link que te leva ou para os meus produtos, que eu vou apresentar no final do vídeo, ou para o meu telefone. Você vai falar diretamente comigo, sigilosamente, sempre comigo, sem secretária, sem exposição. Pode ficar tranquilo, tranquila, beleza? Eu já estou aqui no YouTube há mais de 5 anos, só criando vídeos sobre esse tema, tranquilo? E deixar claro logo, beleza? Que esse vídeo não é para validar o comportamento das amantes, não é para justificar o que elas fazem. Isso é extremamente errado, tanto para um amante homem quanto para uma amante mulher. Extremamente nocivo, extremamente desleal, tá ok? Querer explicar não é querer justificar, vamos deixar bem claro. E quero já também pedir seu like, porque tô aqui semanalmente criando conteúdo pró fidelidade, pró reconciliação, pró perdão nos casos que isso cabe, tranquilo? Não tô justificando o comportamento delas, tô explicando. Tem algum vídeo que fala sobre quem são as amantes, vou deixar aqui o link. Vídeos para as amantes, para elas se entenderem por que elas se colocam nesse papel de segundo lugar, de aceitar migalhas. Vou deixar aqui o link também, porque esse vídeo é importante para elas também, porque eu sei que para algumas pessoas é difícil entender isso, é difícil aceitar isso, mas as amantes, a maioria delas, depois de um tempo, também sofre, também entendem que entraram numa fria, beleza? Tem muito cabo safado que envolve a amante com mentiras, envolve a mulher com um monte de falácias para que elas caiam nas garras desse cara achando que vão se tornar 01. Isso dificilmente acontece, beleza? E é isso. E olha só, quais são essas diferenças entre o comportamento das esposas, comportamento das amantes? E eu posso falar isso com conhecimento de causa. Por quê? Porque já atendi mais de centenas de homens que estão nessa encruzilhada, que estão nessa indecisão de largo tudo com a minha esposa, com a minha família, e vou viver uma paixão avassaladora com a minha amante. Claro que não gosto dessa ideia, tá? De o cara largar a família para ficar com a amante. Eu deixo claro, sempre vou aconselhar no contrário, de se reconciliar com a esposa, de se reconectar com a esposa, de se voltar para a família. Mas os caras chegam para mim, geralmente homens, raramente algumas mulheres chegam, mas também acontece, de estar nesse meio de cara, não tô feliz com a esposa, ficar com a amante é muito doido, tô na dúvida se posso ou não fazer essa troca. Geralmente aparece assim para mim, tá? E eu também já fui, infelizmente, essa pessoa. Já tive dezenas de amantes, não sei nem quantas. Claro que isso há muitos anos atrás. Hoje em dia eu me envergonho e me arrependo disso, mas uso essa história, uso esse conhecimento para ajudar pessoas a saírem dessa fase negra da vida, dessa fase perigosa da vida, tá bom? Então, toma cuidado. Então, posso falar sobre isso, posso fazer essa comparação com conhecimento de causa. A primeira diferença entre a amante e a esposa, mais óbvia, claro que é a disposição para o sexo, sim. Tá? Geralmente com a amante é primeiro o sexo, depois a conversa. As amantes já sabem que o cara já vai primeiro para se aliviar, para ter momentos de prazer, e normalmente esse sexo é muito mais disposto, a mulher não tem que pagar uma de santa, a mulher se entrega muito mais à amante do que muitas vezes a própria esposa, tá? Uma esposa que muitas vezes puritana, muitas vezes sabe que não sabe ter o direito de ter prazer e dar o prazer também. A amante já não se coloca nesse papel geralmente, então é primeira conversa, primeiro sexo, depois a conversa. As amantes normalmente são muito mais dispostas, sabem que o papel delas é muito esse. E muitas vezes o cara tá mendigando sexo dentro de casa. Homem nenhum deve mendigar sexo dentro do próprio casamento, ok? Deixa logo isso claro. Nem mulher nenhuma. Infelizmente tem acontecido muito também das mulheres estarem carentes de sexo, porque os maridos estão viciados em masturbação e pornografia. Errado também. Tão errado quanto. Então, geralmente é isso, tá? O cara já tem muito mais sexo muito mais louco, adrenalina muito cabulosa. Vou deixar também de novo um disclaimer aqui. Não vale o preço. Não é legal.
O preço que esse sexo louco cobra é caro demais, é a paz. Rouba a paz de quem está traindo em pouquíssimo tempo. Então, mas é assim que acontece, tá? Para não ficar parecendo que eu estou falando que é legal, que é bom demais, que é muito doido, não é. Na hora é bom, parece bom, mas depois tem gosto de fel, assim como diz a Bíblia, beleza? Então, geralmente é isso. Primeiro é a prontidão para sexo. Sexo oral, o cara não precisa nem pedir, sexo muito doido, em qualquer lugar, qualquer hora, coisas que muitas vezes na casa acaba faltando, que não deveria faltar para ambos os lados. Então, a primeira diferença óbvia é com relação a sexo. Segundo, elas geralmente elogiam muito. Geralmente temos homens que não são elogiados dentro de casa, que não são paparicados dentro de casa, sem justificar, tá? Estou explicando. E que encontram esse elogio, que encontram essa admiração, que encontram esse louvor fora de casa. Isso prende muito o homem. Todos nós gostamos de ser elogiados, gostamos de ter enaltecido o nosso ponto positivo. A mulher elogia o corpo, elogia a performance sexual, elogia tudo. E dentro de casa, muitas vezes, a mulher já não elogia nada, ela só cobra, ela só aponta. E muitas vezes ela está nesse estágio de só cobrar, só apontar, porque o cara colocou ela nesse papel de carência, de desilusão, de frustração. Eu costumo dizer para os meus mentorados ou para as pessoas que eu atendo avulsamente que mulher nenhuma vai estar plena, vai estar entregue, vai estar realmente bem na relação com medo de ser largada, com suspeita de estar sendo traída, com medo de pegar uma doença venérea do homem que ela sabe que trai, sabe? Insegura. Então muitas vezes essa mulher está insegura e chata porque o cara colocou ela nesse lugar de insegurança e chatice. Sempre não. Tem mulher que tem outros traumas que levam ela a um grau de chatice, de cobrança, de insegurança que nem é culpa do cara, tá? Mas muitas vezes a história é essa sim. Essa mulher só tá ruim assim porque o cara que tá ciscando fora deixou nesse lugar de que tá desconfiada, porque não pode nem olhar o celular, porque o cara se atrasa, porque o cara mente, porque ela não consegue tomar a decisão que deveria tomar, de confrontar, ou então de infelizmente partir até para uma separação. Mas aí ela fica chata dentro de casa, não consegue tomar as decisões que precisa, porque o cara colocou ela nessa posição, tá? Enquanto a amante está elogiando, está trazendo para perto, tá, sabe? Falando que o cara tem o maior do mundo, tem o melhor sexo do mundo, e a esposa dentro de casa está negando, o cara está mendigando, e por isso ele acaba achando que fora é melhor. E não é, repito, é político em campanha. O político em campanha, quando está ali na campanha e tal, ele promete tudo, é bonzinho, abraça, beija, come na mesa do pobre, etc. Depois que vence as eleições, some. Eu acredito muito que as amantes são assim também. Enquanto estão em campanha, tratam bem, elogiam, sexo demais. Se ganhar o posto de 01, isso muda, geralmente muda, e o cara fica iludido com isso. Toma muito cuidado, beleza? Outro ponto, geralmente as amantes estão muito prontas a servir. Voltando, tinha acabado aqui a memória do celular, voltando. Então, em terceiro lugar, geralmente elas estão muito dispostas a servir. Homem gosta de ser servido. Homem gosta de ser recebido com a comida que gosta, com bom humor, com tudo da forma que ele gosta de estar dentro de casa, essas coisas, entendeu? E é claro que é plantando que a gente recebe, tá? Mas normalmente os amantes fazem isso espontaneamente, até para fisgar o cara, até para provar que é melhor que a 01. Então, elas recebem com a roupa que o cara gosta, usa o perfume que o cara curte, sabe? Fazem a comida que ele gosta, até a lingerie que o cara já elogiou uma vez, ela vai lá e veste propositadamente. São coisas que era para a esposa estar fazendo. E vice-versa. É prazer do homem, é obrigação do homem, assim como é da mulher, em igual passo, sabe? Elogiar, tratar bem, ter boa disposição, ter bom ânimo, gostar de servir um ao outro. Mas infelizmente, ao longo da relação, ao longo do casamento, nos primeiros anos, por imaturidade, por falta de inteligência emocional, isso se perde. E algumas dessas atitudes que as amantes têm, quero deixar bem claro aqui logo também, que são insustentáveis ao longo dos anos. Tanto serviço, tanta disposição, sabe? Por mais que o casamento seja bom, toda essa empolgação, toda essa predisposição, estar sempre à disposição num casamento longo, é pouco provável que isso aconteça tanto quanto na relação extraconjugal. Que vocês me entendam, entendeu? É para estar bem, é para estar servindo, é para estar gostosa a relação, sim. Mas é uma equação desigual. Não tem nem como o marido estar tão afim da esposa tanto tempo, ou a mulher tão servil e pronta sexualmente tanto tempo, tão assim ao longo de tantos anos de casamento. Entendeu? É um jogo desigual, é um jogo que não dá para comparar. Por isso que muitas vezes os homens trocam casamentos muito bons por relações com a amante, depois se arrependem tanto, ou vice-versa.
geralmente quem faz essa troca se arrepende. Então, geralmente, por conta dessa disposição em servir, estar pronta, estar sempre tão boazinha da amante, o cara acaba se perdendo nisso e acha que prefere a amante do que a esposa e se perde, acha que ama mais uma que outra e fica meio doido e não dá certo, beleza? O cara chega em casa, é só cobrança, é mendigar sexo, é cara ruim, enquanto com a amante é boa disposição, bom humor e sexo à vontade. É uma comparação desigual, até porque eu acredito muito que quando a amante se tornar 01, ela vai ter os mesmos comportamentos, se não pior. Muitas vezes pior que a esposa, porque sabe ali o modus operandi do cara, sabe do que ele é capaz e acaba perturbando muito mais a vida do cara, porque vai perseguir, vai fechar em cima, vai ter medo dele ser aquele cara que ele foi quando ele era amante, agora é esposo. É um perigo, entendeu? E a esposa já está cansada, desconfiada, desiludida. E enquanto tem um plano B na vida de qualquer homem ou mulher, o plano A não funciona. Enquanto o cara achar que pode manter as duas coisas, ele não vai investir toda a força, todo o empenho em consertar a relação, em arrumar o casamento, em tornar o lugar bom, beleza? E a mulher, enquanto estiver desconfiada, não estiver plena com o marido, certa de que ele é um homem fiel, dedicado ao lar, não vai conseguir performar o melhor possível. Toma muito cuidado. E a última característica que as amantes têm com relação às esposas, geralmente, são as demonstrações de afeto. Muitas vezes, de novo, pela esposa já está desiludida, o desgaste dos anos da relação, toda imaturidade, desequilíbrio emocional que as pessoas caminham ao longo dos anos, não permite que isso aconteça. Era para permitir. Eu consigo fazer isso com minha esposa porque eu sou intencional nisso, sabe? O bom dia, o como é que você está, o você dormiu bem, sabe? O cuidado com o emocional do cônjuge, demonstração de preocupação, demonstração de cuidado, demonstração de afeto que tem que ter na relação, por mais que ele dure 50 anos, 60 anos, porque as pessoas não investem na relação e não pensam na relação. A amante faz isso intencionalmente. Dormiu bem, meu amor? Tô com saudade de você. Vem que eu tô prontinha pra você. As trocas de mensagens sensuais, que também são importantes na relação, sabe? Não é pecado, não. A esposa falar que tá afim de fazer amor com o marido quando ele chegar em casa. O marido falar que tá excitado pela esposa e afim de chegar em casa e fazer um amor gostoso com ela. Geralmente nas relações isso acaba, mas com a amante tem. Então, porque demonstrou carinho, demonstrou atenção, demonstrou preocupação, então toma muito cuidado, tá? Essas demonstrações têm que ser no casamento, essas demonstrações têm que ser no lar, tem que ser diária, intencional, gostosa, não no pecado, não naquilo que traz desgosto, que traz afastamento de Deus, que traz problemas com os filhos, que joga a saúde mental e física da esposa no lixo. Não era para ser assim, tá? A pessoa sabe, o casal sabe que busca a melhoria da relação, não permite que isso aconteça, beleza? Essas são algumas demonstrações, algumas diferenças, né? A questão sexual, a questão do servir e a questão da demonstração de afeto que geralmente os amantes têm, que as esposas deixam de ter. Estou justificando a traição? Não. O que ele tem que fazer? Tem que ter essas três coisas dentro de casa, na relação diária com a esposa, com o marido. Essa é a solução. Não vale a pena ter amante. Não vale a pena ser amante. É tudo ilusão, é tudo neblina, é tudo fumaça que dissipa rápido demais e que rouba a paz, rouba a relação com Deus, rouba contato e admiração dos filhos, rouba a saúde mental e física da esposa. Não vale a pena. Não é para ter, não é para fazer, tá? E também não é para a esposa achar que se tiver o comportamento de amante o tempo todo vai conseguir manter o marido fiel. Também não é por aí a solução, beleza? Não é por aí. A mulher fala, se a amante faz isso, então eu vou fazer. Se a amante bota marquinha de biquíni e anda sensualmente, então também vou fazer para ver se esse cara não me trai. É muito mais sobre as inconsistências dele, sobre as frustrações internas dele, sobre a imaturidade, o desequilíbrio emocional, a falta de foco no futuro dele do que com relação à mulher. A mulher pode ajudar? Sim. O homem pode ajudar? Sim. Mas mesmo que ela seja tudo isso, se o cara estiver inconsistente, desiludido, afastado de Deus, desequilibrado, sem foco no futuro, sem conhecer a si mesmo seus próprios valores e emoções, reconhecimento dos seus sentimentos, pode ser que ainda assim ele faça besteira, tá bom? Pode ser, infelizmente, que sim. Por mais que a mulher seja solícita em casa, bem-humorada, sexualmente ativa e etc., se o cara estiver louco em si, sob fortes influências externas, ainda assim ele pode vir a fazer besteira. Cuidado, beleza? E se você tem amante ou é amante, já cansou dessa vida, eu posso te ajudar de 5 formas. 5 formas que eu tenho, que eu criei ao longo desses anos aí aqui na internet, te aconselhando pessoas que foram infiéis, que estavam infiéis, que queriam reconciliação, que queriam perdoar, tanta coisa, tanto homens quanto mulheres. Posso ajudar de 5 formas. A primeira forma que eu mais gosto é a mentoria, tá? Eu tenho uma mentoria individual,
sigilosa, no qual eu ajudo pessoas que sofrem essa crise da infidelidade na relação, tanto homens quanto mulheres, beleza? Que traíram ou foram traídas. Que é uma mentoria, que é um acompanhamento mensal, 1 a 1, só comigo, através de uma ligação do WhatsApp, 2 vezes por semana, muito mais barato que qualquer situação de divórcio, advogado, divisão de bens, etc. É muito melhor entrar para a mentoria do que caminhar para o divórcio, com certeza, tá? Tenho também um aconselhamento avulso, apenas R$70 agora, né? Porque pode mudar o preço. Hoje é sexta-feira, 3 de outubro de 2025, que eu estou gravando esse vídeo. Custa R$70 para você ter comigo uma conversa entre 30 minutos e 1 hora, para eu te aconselhar, para eu te falar o que eu faria se estivesse no seu lugar. É um aconselhamento individual avulso. Também tem um e-book lá no meu link, que você vai clicar, que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Lá tem essa lista para você clicar. Vai ter meu telefone, vai ter meus cursos, vai ter o meu e-book. O e-book é como parar de trair definitivamente. Custa apenas R$30. R$30 você vai ter um passo a passo para parar de trair. Maravilhoso, ok? Então você vai baixar o e-book, colocar na pasta secreta no seu celular. Até porque se sua mulher pega seu telefone e vê, ixi, tem um livro aqui, por que ele está com esse livro? Cria uma pasta secreta, bloqueada por senha, né? Se o cara consegue inventar isso tudo para trair, ele pode inventar isso também para não trair. É justo, beleza? E aí você vai ter lá um manual de instrução para como parar de trair. É importante, foi feito com carinho, tem tido bons resultados com as pessoas que leram o e-book e conseguiram parar de trair. Ok? Também tem o meu curso. Se você não quer falar comigo, é tímida, não quer expor a história, tem medo, seja lá o que for, te respeito. Mas a melhor ajuda é a mentoria. Mas também tem um curso que custa apenas R$97, que é o Mentalidade de Fidelidade. É um curso que vai virar a chavinha na tua mente para você falar, peraí, dá para ser fiel e feliz. Consigo ser fiel sem amante e ser pleno na minha relação e nem querer mais trair, que é o meu caso. Eu fui viciado nisso anos e hoje em dia não tenho a menor vontade, não quero, corro disso. Minha vida é muito melhor agora. Então o curso é um passo a passo, você vai assistir as aulas online no dia e hora que você quiser para conseguir se ver livre disso, para sempre. Beleza? Apenas R$97, você compra na plataforma, não vem no teu cartão do que se trata. Você pode até parcelar na plataforma. Então tem mais essa ajuda. E se você foi traído ou traída e está sem chão, não sabe o que fazer, eu tenho um curso Manual do Perdão, que ele vai te mostrar, peraí, preciso separar. Não, vou dar um tempo e vou ver qual é a reação dessa pessoa. Não, eu posso realmente perdoar e receber essa pessoa de volta imediatamente. É um passo a passo, você vai ler as reações, vai ser mais racional para conseguir lidar com a situação. Beleza? São 5 formas de ajudar para quem está passando pela crise da infidelidade na relação. Tá bom? Vê se não vacila. Por mais que aparentemente no começo ali da parada toda exista alguma vantagem em ter ou ser amante, no final das contas rouba a paz, não vale a pena, não faça, não tenha isso. Conserte a relação. Se esforce para consertar a sua relação com sua esposa. Se esforce para melhorar a sua relação com seu marido ao máximo. Gaste energias, dinheiro, oração, jejum nisso, em ter a melhor relação possível com seu cônjuge. Tá bom? Vê se não vacila, fica com Deus. Toda semana tem vídeo novo por aqui.